Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. No programa de hoje vamos discutir e descobrir os mistérios do subconsciente e sua contribuição na estrutura da personalidade. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite, tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo para o programa e todos os nossos ouvintes e internautas e telespectadores. Né? Ok. Dr. Pedro, no livro O Jogo e a Estrutura das Personalidades, que é o tema que a gente vai abordar durante esse programa, ele começa classificando o subconsciente como a segunda grande função da mente humana e que, uma vez acionado, ele funciona automática e mecanicamente, assim como um computador. Perfeito. Então, eu sempre costumo dizer que nós, seres humanos, ainda somos muito vizinhos dos bichos para sermos gente de verdade. Por quê? Porque a nossa personalidade, nós na parapsicologia vamos identificar o quê? Que a estrutura da personalidade se origina na relação existente entre fenomenologia paranormal, sobrevivência e estrutura das personalidades. Então podemos dizer que a nossa vida funciona diretamente na ótica da sobrevivência. Sempre nós estamos buscando caminhos, instrumentos, enfim, meios para a gente sobreviver com melhor qualidade. Mas os animais também fazem isso, as plantas também fazem isso. Tudo que a planta faz, tudo que o animal faz, faz em busca de garantir a sua sobrevivência e da sobrevivência da sua espécie. Os seres humanos, nesse aspecto, seguem a mesma regra. Só que nós, seres humanos, temos a capacidade racional, mas o subconsciente é ele que rege a formação, o desenvolvimento e a estrutura da nossa personalidade. Então, ele funciona de forma automática e mecânica e autônoma. Autônoma de quê? Independente do consciente. Eu sempre costumo dizer que nós somos uma pessoa, porém funcionamos como dois. O consciente e o subconsciente. E eu sempre aponto o subconsciente com 3 dedos exatamente para isso. Para a gente associar as trilogias que tem a ver com o subconsciente. Ok. E o subconsciente, assim, de forma mais alegórica, a gente pode comparar ele de que forma? Bem, para entender como ele funciona de forma mais clara, ele pode ser comparado a um terreno mental. Jesus de Nazaré, há 2000 anos, já falava: o coração humano é semelhante a um campo. E ele avisa que nesse campo cresce espinho e trigo. Por quê? Porque as pessoas, eu digo, querem colher trigo, querem colher o que planta. Mas, às vezes, em vez de cultivar o que é produtivo, o que é benéfico, o que traz qualidade de vida, a pessoa cultiva o espinheiro. Ou, como Jesus de Nazaré também fala, nós temos o trigo e o joio. O joio são as ervas daninhas, é aquilo que atrapalha a nossa vida. Então nós temos que tomar cuidado para que o terreno mental seja cultivado de forma adequada. E ele é cultivado de 2 maneiras. Primeiro, cuidando da terra. E como é que a gente cuida da terra, do solo? É através da imaginação adequada, através que eu comparo a imaginação ao sol, do sistema solar, que qualifica a qualidade da nossa terra, do nosso solo, e também a chuva, que são as ideias que nós temos, os pensamentos, etc. E mais ainda, as sementes de qualidade que nós temos que pôr no terreno, para que possa surgir resultados benéficos, construtivos, que nos conduzem para a saúde, para o bem-estar, para a felicidade, com qualidade de vida. Então, a segunda forma de comparar o subconsciente, para entender como ele funciona, é compará-lo a uma besta interior, que nós temos que aprender a domesticar. E aqui, futuramente nós vamos ter um programa, já prometi isso, falando da educação. Aqui, eu sempre digo que o subconsciente comparado à besta interior, ele o filhote humano, tem que aprender a ser domesticado desde criança, porque o subconsciente, enquanto besta interior, tem que ser domesticada. O próprio Francisco de Assis falava sobre isso também, né? Perfeito. Inclusive, o senhor cita no livro Isso. que a gente precisa aprender a domar o burro, né? Isso. O corpo burro, para poder seguir em frente. Isso. São Francisco dizia que nós temos que ele queria fazer uma coisa e o burro corpo fazia outra. Então, dizia que tinha que domar o burro para que não produza tentações que nos prejudiquem, né?
que quando nós falamos de tentação, muitas vezes tem a ver com pecado na área das religiões. Mas é a mesma coisa. Pecado é aquilo que atrapalha, prejudica a nossa vida. Mas o subconsciente ainda pode ser comparado modernamente a um robô invisível, mas real. E aí que ele é o grande comandante da nossa vida. Porque ele, o papel dele enquanto robô, e mesmo como terreno e como a besta interior, o papel dele é executar. O que está programado, ficando na comparação do robô, está programado no subconsciente, e acionada a programação, ele vai e faz e não pergunta se é certo ou se é errado. Então, eu sempre costumo dizer aos casais que por essa comparação, quando um membro do casal fica bravo, nervoso, que outro diga, bem, minha amada, você acalma a besta interior, porque com a besta desembestada eu não converso, eu só converso com a minha amada. E se afasta e deixa ela sossegar. Quando tiver, vem. Isso com criança funciona de uma forma maravilhosa quando a gente diz assim, já falei aqui num programa anterior, que é dizer para a criança, não deixe o robozinho mandar em você. Logicamente que antes disso você já explicou como funciona o subconsciente, especialmente no papel do robô que as crianças aprendem rápido hoje. Então não deixe o robô mandar em você, você que tem que mandar nele. Porque dentro de nós temos o subconsciente que continua funcionando de forma automática, mecânica e autônoma. Isto é, independente do consciente, da função racional. Ok, doutor Pedro, o senhor disse que o subconsciente é uma função que está presente também nas plantas e nos animais em diferentes níveis de complexidade. Perfeito. E no ser humano ele atingiu um nível mais alto de desenvolvimento. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui de um internauta. O subconsciente, é possível que a função racional seja responsável por deturpar as programações do subconsciente, ocasionando assim comportamentos irracionais? Veja, eu digo, na verdade, as duas funções funcionam de forma muito independente uma da outra, mas o consciente pode sempre influenciar as programações do subconsciente, seja para o bem, seja para o mal. Digo. Porque quando você compreende uma programação, por exemplo, se diz, inclusive comparando os animais, gato escaldado tem medo de água fria. Quer dizer, um gato que um dia foi queimado com água quente, que antigamente era muito comum se fazer isso, aí ele se assustava com qualquer água. Então assim também nós criamos um fantasma. Por exemplo, você vai estudar. Para estudar você tem que usar o consciente. Mas daí você faz uma continha errada e a professora chama você de burro e xinga você. Aí aquilo que você era para usar o consciente, para aprender a fazer bem feito e desenvolver habilidade na matemática, de repente se torna um bloqueio. Porque daí, olhando para os números com o consciente, automaticamente aciona o subconsciente que vê no número um fantasma, como se o número faz sofrer, ou como se eu não sei lidar com esses bichos, com esses tais de números. E aí cria-se toda uma problemática em relação ao processo de ensino-aprendizagem na área da matemática, da física, da química e companhia. Então, temos que cuidar disso, porque o consciente, de acordo com o uso que nós fazemos dele, ele pode também criar empecilhos para que o subconsciente funcione de forma natural e plenamente benéfica e construtiva. Então, resumindo, a função racional do ser humano que nos diferencia pode, de certa forma, deturpar, mudar as programações do subconsciente, causando alguns problemas. Eu diria assim, que só ele não, porque um fantasma nunca é do consciente. Sempre é registro do subconsciente. Então é no subconsciente que se escondem os fantasmas. Exatamente. Todos se estabelecem lá e todos são guardados lá também. Então por isso que nós temos que aprender, que é uma das funções nossas da terapia parapsicológica, é ajudar, como digo, libertar as pessoas dos fantasmas e criar fadas no lugar dos fantasmas. Mandar a bruxa embora e criar uma fada. Como se cria a fada? Por pensamento positivo, por imaginação positiva, por autoconfiança, por tudo aquilo que nos ajuda a gente se sentir bem diante de si mesmo, do mundo à sua volta e da vida, e das pessoas. Ok, tem uma passagem no livro que eu gostei e achei bastante interessante. O senhor diz que o ser humano, enquanto partícula viva do universo, traz consigo programadas em seu subconsciente as leis que governam o universo.
Perfeito. Então, se a gente parar para prestar atenção na gente, a gente tem todas as respostas que a gente vive buscando, os segredos da vida, encontram-se já dentro da gente, no nosso subconsciente. É por isso que algumas religiões enfatizam a importância da meditação como silêncio ou como parar a mente. O que é parar a mente? Parar de ocupar-se e preocupar-se com a sobrevivência, que é no mundo da sobrevivência que a gente cria os bloqueios, ou as dificuldades, os fantasmas, como nós chamamos. Então, o que acontece? A você meditando, você pode sintonizar com as programações mais originárias da planta, do animal e do ser humano, que é estar em sintonia e sincronia com as leis cósmicas, por exemplo, da harmonia, né? Que no próximo programa, inclusive, nós vamos aprofundar isso, né? Então, realmente, dentro de nós, nos arquivos profundos do subconsciente, estão lá essas questões. Ok, a gente já sabe também que o coração emocional do ser humano não está no peito, está na cabeça. Mas em que parte exatamente da cabeça ele está? Porque frequentemente é associado o subconsciente com as funções emocionais do ser humano. Isso. Porque na verdade, eu digo, o que acontece? O coração é onde repercutem as inseguranças. E da insegurança que vem todas as emoções, seja as emoções desagradáveis, quando ele fica perturbado, quando fica com medo, quando fica angustiado, etc. É tudo área emocional e que repercute no coração, no peito. Que no peito também é a sede muito profunda da ansiedade. Muita gente tem dor no peito, pensa que é dor no coração. Não é dor no coração, é resultado da angústia ou da ansiedade. Então, isso também é importante a gente perceber. Então, que na prática, o subconsciente, ele cria o fantasma quando nós vemos uma coisa como assustadora, perturbadora, prejudicial, de forma desagradável. Porque eu digo, existem, como já falei aqui em outros programas também, insisto nisso, é de que nós temos dois tipos de fantasma. Os desagradáveis e perturbadores, assustadores, e os agradáveis, sedutores, ilusórios e alienantes. Eu digo, e os piores fantasmas não são os assustadores e perturbadores, porque desses a gente tenta fugir, mas são os sedutores, ilusórios e alienantes, como a pessoa que cria a ilusão de que comprar mais um sapato vai ser mais feliz, ou então que a comer mais um pedaço de bolo vai ser mais feliz, como acontece, as religiões sempre combateram a gula. Eu digo, quando abandonaram as religiões, hoje nós estamos cheios de pessoas que estão aí, que não aprenderam a disciplina para evitar a gula. Nós estamos hoje cheios de obesos, que também, eu diria assim, que atualmente uma das causas principais da obesidade é que as pessoas não aprenderam a ser disciplinado a partir daquilo que as religiões muitas vezes diziam que era o pecado da gula, evitar o excesso de comida. E acima de tudo, eu digo, mais que evitar o excesso de comida, é você aprender a saborear a comida. Então, tudo isso são registros que vão lá no subconsciente, e a pessoa que passou fome um dia, quando vê alguma coisa diante de si, parece que lá vem a felicidade. Não vem a felicidade, pode vir o prazer e a satisfação, mas a felicidade nunca veio da comida e nem do prazer. Ok, você de casa pode enviar a sua pergunta para a gente através de sua rede social favorita. Acesse o nosso portal www.sistemagrisa.com.br. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Em 2 minutos estamos de volta com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano.
Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano aqui na TV Floripa. No programa de hoje estamos falando sobre o subconsciente e a sua contribuição na estrutura da personalidade. Doutor Pedro, para continuar o nosso tema, quais são os 3 sistemas que regem a mente humana? Que o subconsciente rege. Nossos 3 sistemas da nossa vida, os 3 principais sistemas da nossa vida, e eu até queria antes antecipar 2 coisas. Primeiro, lembrar para quem está vindo agora ao programa, por que esse programa se chama Grisa TV, Boa. Um olhar pangrisiano. Porque Grisa TV é porque eu tenho limitação visual. Então isso é uma forma também que eu encontrei de encontrar o caminho para eu passar a ver perfeitamente bem. Eu digo, eu não desisti disso, eu estou persistindo nisso. Então Grisa TV é ao mesmo tempo que TV tem a ver com televisão, ou TV também que o Grisa TV. Se ele não te enxerga, mas eu digo, eu tenho outras formas de ver você, que é compreender, por exemplo, como nós estamos abordando hoje, como a sua personalidade funciona. Segundo ponto que eu queria lembrar, que o subconsciente, ele é o responsável pela formação, desenvolvimento e estrutura da personalidade, como nós somos e por que somos. Então eu digo, aqui, nessa pergunta que o Douglas acabou formulando, eu digo, nós temos os 3 sistemas que o subconsciente rege e que eles têm a ver com a nossa vida, como um todo. O sistema orgânico, que também é chamado nosso lado físico, orgânico, ou corporal, que rege então desde do nosso metabolismo interior, desde as células, os órgãos como o coração, o fígado, o intestino e companhia, e rege também os sistemas, o sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema digestivo e todos os outros sistemas. Endócrino, né, das glândulas, dos hormônios, tudo isso é regido pelo subconsciente naturalmente, de forma espontânea, como nós nascemos. O subconsciente tem a tendência de manter saúde para nós. Doença não faz parte da vida do ser humano quando o ser humano está harmonizado. Mas nós podemos qualificar se nós estamos hoje com uma doença, se nós hoje estamos com uma perturbação, com uma coisa que nos chateia, que às vezes nem sabe de onde vem. Tudo isso nós temos como hoje encontrar através do nosso processo terapêutico, nós podemos ajudar as pessoas a harmonizar-se. Então, o sistema orgânico, que cuida das atividades internas do nosso organismo, mas também de tudo que nós treinamos, desde os nossos dedos que treinamos para tocar uma viola, para datilografar, para digitar um computador, tudo que nós treinamos para bater uma bola, para jogar um vôlei, para lutar, agora vimos as Olimpíadas, né? Até a espada, enfim, tudo que é esporte. No esporte nós sempre usamos as mãos, os braços, os pés e as pernas. Agora a seleção que andou, agora disseram num jogo dias atrás, que tinha sido um resultado magrinho, mas agora podem dizer então que teve também um resultado gordinho contra a China. Então, tudo isso é feito com o quê? O jogador de futebol usa o corpo inteiro, usa a cabeça, usa até o ombro se quiser, usa os braços às vezes para até dar um empurrão no vizinho, mas até para caminhar ele tem que usar os braços, usa as pernas para chutar a bola, né? Se usar o braço de forma inadequada, faz uma falta, faz um pênalti, faz alguma coisa. E o goleiro usa as mãos para... os membros principais para o goleiro no futebol, tudo isso é treinado. Quanto mais treinado, mais automático se torna. Quanto mais automático, mais do subconsciente é. Mas o nosso subconsciente rege também outros 2 sistemas. Quais são esses sistemas? O sistema emocional, é que rege, ou governa, conduz, dirige as nossas reações emocionais e comportamentais.
o nosso comportamento, ele depende diretamente das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Por quê? Você ouve aí até uma pregação inadequada que você fez aí nos últimos tempos, até na área achando que era chique. Você tem que fazer o que gosta. Isso tem a ver com o sentimento, com as emoções. É do sistema emocional. Eu digo, fazer o que gosta, quem só faz o que gosta é péssima proposta, digo. Porque fazer o que gosta qualquer bicho faz. E aí nós continuamos muito vizinhos dos bichos, como eu já falei. Então nós temos que aprender a gostar do que é preciso ser feito. E a área emocional tem tudo a ver com as questões, como eu já disse, das inseguranças. Por quê? A insegurança, quando ela se manifesta, que ela nos cria bloqueios, ou limitações, dificuldades, ela faz a gente se ter sentimentos desagradáveis, os sentimentos perturbadores. Quando nós vencemos as dificuldades, quando nós superamos as inseguranças, aí a gente se sente feliz. Como o cara que faz um gol, superou a dificuldade em relação ao objetivo daquele jogo, que era fazer o gol, seja no handebol com as mãos, seja com os pés no futebol, e assim por diante. Então, nós temos essa relação do subconsciente que rege todo o sistema orgânico. Mas a novidade, isso do sistema orgânico e do sistema emocional, tanto a medicina, quanto a psicologia, quanto outras ciências, já vinha estudando. Só que a grande novidade da parapsicologia é o sistema factual, o sistema que rege os fatos da nossa vida. Porque o subconsciente, na área dos fenômenos paranormais, não só desencadeia os fenômenos da PES, da percepção extrasensorial, que é na área da comunicação mental, mas também na área dos fatos, dos resultados da nossa vida. Ele rege também o sistema da psicocinesia, chamado, da capacidade da mente atuar sobre a matéria. Então, o subconsciente define os fatos da nossa vida, de acordo com as programações que estiverem lá. Então, a nossa vida pode ser melhorada à medida que nós melhoramos a qualidade das informações que nós colocamos no nosso subconsciente, seja cultivando o terreno, seja domesticando a besta, seja programando o robô, e assim por diante. Ok, doutor Pedro, recebemos uma pergunta da Júlia aqui de Florianópolis, duas perguntas na verdade. A primeira é a seguinte: a personalidade é transmitida geneticamente? Veja, essa é uma tese que foi levantada inúmeras vezes, e até se achava que ainda temos hoje, temos um grande psicólogo americano chamado Danny Johnson, que ele defende essa tese, que a nossa personalidade teria origem genética, e nós herdaríamos a característica da nossa personalidade das últimas 500 gerações, dos nossos antepassados. Então, nós, como somos aqui agora, o Douglas, eu, você, nós seríamos resultado dos últimos 10 mil anos, dos nossos antepassados, e até 10 mil anos para cá. Então, ela teria caráter genético. O Danny Johnson defende a visão genética. Mas nós vamos constatar, no estudo da parapsicologia, que a genética contribui de forma mínima, porque nós temos as programações da vida intrauterina, não só da infância e da adolescência e da nossa idade, mas, na verdade, da vida intrauterina, do processo de nascimento, mais ainda. Programações que definem a nossa personalidade, herdadas, como diz Danny Johnson, só que nós vemos na hora, não genética, mas congênita. A mãe, durante a gestação de uma criança, de um filho, ela transmite para ele heranças que ela recebeu da mãe dela, da avó dela, dos pais dela, dos antepassados, de acordo com as experiências que ela vivencia durante o período de gestação. Então a gente diz que essa programação é muito mais congênita, ou desperta até uma memória anterior, de gerações anteriores, mas com conotação direta com aquilo que está acontecendo durante a gestação. Ok. Para quem ficou interessado sobre o assunto e quiser aprender mais sobre o subconsciente e sobre a estrutura da personalidade, todos esses assuntos você pode ler no livro do Dr. Pedro, O Jogo e a Estrutura das Personalidades.
O programa de hoje está chegando ao fim, mas você pode aprender ainda mais sobre parapsicologia na internet. Dr. Pedro, muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a você e aos nossos telespectadores, nossos internautas, né? E obrigado, porque eu estou tendo muitos retornos sobre o nosso programa. Okay. Há muita gente assistindo e até conversando sobre o assunto que foi apresentado num determinado programa. Tá ok, então. O programa de hoje reprisa neste sábado e na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite aqui na TV Floripa. Quinta-feira que vem, às 21 horas, estamos de volta com mais um programa Grisa TV, um olhar pangrisiano.